E vamos falar agora de paralelismo de dois vetores. Então, começamos aqui logo com uma proposição, né? Mostre que dois vetores são paralelos quando suas componentes forem proporcionais. Isto é, sendo U x1, y1 e V x2, y2, deve acontecer isso aqui em relação às suas coordenadas. A gente diz que as componentes são proporcionais. Se você considera a razão das abscissas, ela tem que ser a mesma razão das ordenadas. Então veja, sejam o x1, y1 e v, né? Como sendo x2, y2, tais que U é paralelo a V. Se eu sei que esses dois vetores são paralelos, existe um número alfa real tal que você pode escrever U como sendo alfa V. Ou seja, x1, y1 vai ser igual a alfa x2, alfa y2. Isso implica, que x1 é igual a alfa x2, né? Ou escrevendo de outra maneira, né? Implica isso aqui. Quando você está igualando as abscissas, né? E quando você iguala as ordenadas, fica y1 igual a alfa y2, ou assim, né? Está dizendo que x1 sobre x2 é igual a y1, y2. Todas essas coisas são, tipo, equivalentes, tá bom? As coisas são todas equivalentes. Então, um vetor é paralelo a outro se somente se as suas coordenadas forem proporcionais. U igual a -2, 3 e V igual a -4, 6 são paralelos. Uma maneira de você fazer isso é bem simples, dividindo, né, as abscissas, né? -2 dividido por -4 é igual a 3 dividido por... Estou colocando igual porque eu já estou vendo, né? Que essas razões aqui, elas são iguais, não é isso? A 1/2. 1/2 seria tipo aquele alfa, né? Que aparece ali, ó. Coordenadas correspondentes, né? Quando você faz a razão entre elas, está dando o mesmo número. Então, esses vetores, logo, U é paralelo a V. Todo mundo já sabe que o módulo de um vetor é o comprimento desse vetor, mas ninguém sabe ainda como achar isso, né? Então é bem simples, tá aí. Essa figura, ela deixa claro, né? Como encontrar o módulo de V. Veja que x é a abscissa de V e y é a ordenada de V. Então, o módulo de V, utilizando o teorema de Pitágoras, né, você sabe que o módulo de V ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo de V, tira a raiz quadrada, né? Vai ficar a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Você tem aqui um vetor V, 2 menos 3. Então, o módulo de V é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso aqui é a raiz quadrada que dá 4, mais, e aqui dá 9, né? Raiz quadrada de 13.
Distância entre dois pontos. Aqui tu tá um vetor definido por dois pontos. Então você já sabe quem são as suas coordenadas. O vetor definido por dois pontos tem coordenadas dadas por B menos A. Quem são as coordenadas? As coordenadas do vetor AB vão ser justamente a diferença, né? x2 menos x1. Vai ser a abscissa desse vetor, né? AB. E a ordenada dele vai ser a diferença, né? Das ordenadas aqui. y2 menos y1. E o módulo do vetor diferença é a raiz quadrada de quem? Da abscissa, né, ao quadrado, somada com a ordenada ao quadrado. A distância entre dois pontos A e B é o módulo do vetor AB, que é dado dessa forma aqui. Aí vamos utilizar também essa notação, tá? Distância entre o ponto A e o ponto B, DAB. Isso aqui é igual a módulo do vetor AB. Qual o versor do vetor V 3 menos 4? Temos o versor é o seguinte vetor, V sobre módulo de V, que nesse caso é a mesma coisa que 1 sobre módulo de V, que multiplica V. Isso é só uma notação para isso. Ou seja, 1 dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui é o módulo de V. Multiplica 3 menos 4. Ou seja, 1 dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado é 16. Isso multiplica 3 menos 4. 9 mais 16 dá 25. Então, raiz de 25 que multiplica 3 menos 4. Raiz de 25 que é 5. Então, tu tem 1/5 que multiplica 3 e menos 4. E, finalmente, o versor vai ser igual a 1/5 vezes 3, que dá 3/5. E 1/5 vezes menos 4 dá menos 4/5. Então, este é o versor de V, ou seja, é um vetor paralelo a V, que tem o mesmo sentido de V, porém, ele é unitário. Calcule o módulo de 3/5 menos 4/5 desse vetor. Isso é igual a raiz quadrada de 3/5 ao quadrado mais menos 4/5 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 3 quadrado é 9, dividido por 5 quadrado, que é 25, mais menos 4 ao quadrado, que é 16, dividido por 5 ao quadrado, que é 25. Tu está somando frações com o denominador comum, então você pode repetir o denominador e somar os numeradores. 9 mais 16. A raiz de 9 mais 16 dá 25, dividido por 25, e isso aqui é raiz de 1, que é exatamente igual a 1. Então aqui só a comprovação, né, de que este de fato é um vetor unitário. Mas é claro que o versor sempre é unitário. Então sempre se tu fizer essa conta vai dar 1. Dados os pontos A e B, quando tem uma letra maiúscula e entre parênteses coordenadas, eu estou falando de pontos. E letra minúscula com setinha, vetores. Então, vetores U, menos 1, 3 e V, menos 2, menos 1. Pronto. O que é que eu quero saber? Determine. Por exemplo, letra A. Módulo de U. Então, esse é fácil, né? Raiz quadrada. Olha aqui quem é U. Então, abscissa ao quadrado dentro da raiz, ordenada ao quadrado, sendo somada dentro da raiz. Ou seja, menos 1 quadrado, que é 1, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, o módulo de U dá raiz quadrada de 10. Letra B, módulo de U mais V. Então, a primeira coisa que você deve fazer é descobrir quem é U mais V. Então, U
é menos 1, 3, mais V, que é menos 2, menos 1. Ou seja, menos 1, que é essa abscissa, você soma com a abscissa do outro, e 3, que é a ordenada de U, você vai somar com a ordenada do outro, ou seja, mais menos 1. Quer dizer que U mais V é igual a menos 1 menos 2, que é menos 3, e 3 menos 1, que é 2. Feito isso, você pode agora calcular o módulo de U mais V, que nada mais é do que a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Aqui está o vetor soma, né? Mais 2 ao quadrado. Isso dá a raiz quadrada de menos 3 quadrado, que é 9, mais 2 ao quadrado, que é 4. E aí nós chegamos ao resultado de raiz quadrada de 13. Então, o que é que você deve fazer na letra C? Mesma coisa, em primeiro lugar, vamos determinar quem é o vetor 2U menos 3V. Isto é, 2 que multiplica U é menos 1, 3, menos 3 que multiplica o vetor V, que é menos 2, menos 1. Ou seja, 2 vezes menos 1, que é menos 2, 2 vezes 3, 6, mais menos 3, que multiplica menos 2, dá 6. E menos 3 vezes menos 1, dá 3. Isso é igual, vamos fazer direto, né? Menos 2 mais 6, 4, e 6 mais 3, 9. O módulo de 2U menos 3V vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Isso dá raiz quadrada de 16 mais 81. E 81 mais 16 dá exatamente 97. Então, a resposta é raiz quadrada de 97. Na letra D, a distância entre os pontos A e B, na verdade, é o módulo do vetor AB. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever o vetor AB, ou seja, B menos A. Ou seja, quem são as coordenadas do ponto B? Menos 1 e 4. Menos, e as coordenadas do ponto A são 2 e menos 1. Então, isso aqui fica igual a menos 1, 4, mais... Aí faz a relação de sinal. Ó. Menos por mais dá menos 2. Menos por menos dá mais 1. Ou seja, menos 1 menos 2 dá menos 3. E 4 mais 1 dá 5. Logo, a distância entre os pontos A e B, ou seja, o módulo do vetor AB, ou seja, o módulo de menos 3, 5, isso aqui vai ser a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, raiz de menos 3 quadrado, que é 9, mais 5 ao quadrado, que é 25. E o resultado disso é raiz quadrada de 34, a distância entre os pontos A e B. Determine no eixo das abscissas um ponto P equidistante dos pontos A e B. Bem, então aqui você tem geometricamente, né, os pontos A e B. Aqui é menos 1, e aqui é menos 2, e aqui 5, aqui embaixo menos 4. E quando eu digo assim, eu quero um ponto P, o eixo OX, né? OX. Nesse eixo eu quero um ponto P que seja equidistante de A e B. Então eu estou dizendo o seguinte, que eu quero um ponto em algum lugar aqui
no eixo X, um ponto P, tal que quando eu calcular essa distância, ou seja, esse comprimento, tem que ser igual a esse outro comprimento aqui. Esses dois comprimentos têm que ser iguais. Quem é o ponto P, tal que isso aqui acontece? Porque você pode marcar um ponto P em qualquer lugar, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui e marcar um ponto P. Mas esse ponto P que eu marquei aqui, será que essa distância, por exemplo, é igual a essa? Veja que esse azulzinho que eu fiz parece que não corresponde ao que a gente quer. Esse comprimento claramente está bem menor do que esse, né? Está um pouco menor do que esse. Mas enfim, eu posso marcar qualquer ponto aqui sobre o eixo X, mas tem um tal que essas distâncias são iguais. Como é que a gente vai descobrir isso? Fazendo umas continhas com vetores. Você percebe que o ponto P pertencer ao eixo X significa que ele tem esse formato, ó. Um x que eu quero descobrir e a ordenada igual a 0. Seja P x0 um ponto do eixo OX. Vamos determinar x. Mas determinar x tal que a distância de A para o ponto P seja igual à distância do ponto B para P. Mas essas distâncias a gente sabe. Essa daqui é módulo de AP, tem que ser igual a essa daqui, que é módulo de BP. Ou seja, AP é P menos A. P menos A. X menos menos 1. Ou seja, x mais 1, 0 menos menos 2, dá 2. Eu quero o módulo disso igual. Agora vamos fazer BP. BP é P menos B. Faça P menos B, ou seja, x menos 5 e 0 menos menos 4, que dá 4. Módulo disso. Ou ainda, raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado tem que ser igual a raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se você chegar aqui e elevar ao quadrado os dois membros, você pode eliminar essas raízes. E aí você fica só com o que está dentro da raiz. Por exemplo, x mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 2x, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso tem que ser igual. Aí desse lado, uma diferença, né? Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, 2 vezes x vezes 5, dá 10x, só que com menos, né? Mais 5 ao quadrado, que é 25, e aqui de quebra tem 4 ao quadrado, que dá 16. Você pode cancelar x quadrado com x quadrado. Aqui tu tem 2x, aqui tu tem menos 10x, vem para cá, né? Mais 10x. Aqui você tem 5, esse 5 vai para lá. Então fica 25 mais 16. Aí esse 5 vem para cá, menos 5. Aqui tu tem 12x. E aqui 25 menos 5 dá 20, 20 mais 16 dá 36. X é igual a 36 dividido por 12. Ou seja, x é igual a 3. Portanto, obtemos P com coordenadas 3, 0. É o ponto do eixo X que é equidistante aos pontos A e B. Esse x que você está vendo aqui tem que ser o número 3. Aqui, ó. Exemplo 4. Dado o vetor v, menos 2 e 1, achar o vetor paralelo a v que tenha o mesmo sentido de v e 3 vezes o módulo de v.
para ter o mesmo sentido de V, você vai multiplicar V por um número positivo. E para que ele tenha 3 vezes o módulo de V, você vai multiplicar V por 3. Isso vai triplicar o tamanho de V. Então a resposta é 3V. Ou seja, 3 vezes menos 2, 1. Ou seja, 3 vezes menos 2, que é menos 6, e 3 vezes 1, que é 3. Agora você quer o vetor paralelo a V que tenha sentido contrário ao de V. Ou seja, você vai ter que multiplicar o vetor V por um número negativo. E ele tem que ter a metade do módulo de V. Ou seja, a metade do tamanho de V. Então você vai multiplicar por menos 1/2. O vetor V. O 1/2 vai te dar um vetor que tem a metade do tamanho de V e o menos o sentido contrário. Então ficamos com menos 1/2 que multiplica menos 2, 1. Nós temos, na verdade, menos 1/2 vezes menos 2 dá o número 1. E menos 1/2 que multiplica 1 dá menos 1/2. Atenção agora para uma pequena alteração no que vão te pedir. Você quer o vetor paralelo a V que tenha o mesmo sentido de V. Então, se tiver que multiplicar por alguma coisa, o número é positivo. Ok, mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. Agora a questão é, eu quero um vetor paralelo a V que tenha o mesmo sentido de V e módulo 4. Diferente desse que falava assim, 3 vezes o módulo de V. Agora eu estou dizendo, esse vetor que eu quero tem que ter módulo igual a 4. O tamanho dele tem que ser exatamente igual a 4. Então não tem outra saída, tu tem que utilizar o versor. Porque o versor vai te dar um vetor unitário que é paralelo a V, ou seja, um vetor paralelo a V de tamanho 1. E aí tu pega esse vetor unitário e multiplica por 4. Então um vetor que tem tamanho 1 multiplicado por 4 te dá um vetor de tamanho 4. Ou seja, de módulo 4. O versor de V é V sobre módulo de V. Ou ainda, 1 sobre o módulo de V, que é raiz quadrada de menos 2 quadrado mais 1 quadrado, que multiplica menos 2, 1. Ou seja, aqui tu tem menos 2 ao quadrado, dá 4, mais 1 quadrado, que é 1, 5. 1 sobre raiz de 5, que multiplica menos 2, 1. Logo, o vetor procurado vai ser quem? 4 vezes V sobre módulo de V. Ou seja, multiplicar isso por 4. Então vai ficar 4 sobre raiz de 5, que multiplica menos 2 e 1. Você multiplicou isso aqui por 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então tu vai ficar com menos 8 sobre raiz de 5 nesse. E esse vezes esse dá 4 sobre raiz de 5. Agora o vetor paralelo a V que tenha sentido contrário ao de V. Então você vai ter que multiplicar algum vetor por um número negativo. E módulo 2. Ou seja, o tamanho do vetor exatamente igual a 2. Então você pega o versor, mesma coisa. Aqui o versor. E multiplica esse versor por 2. Então tu tem um vetor de tamanho 2. Só que como o sentido é contrário, aí tu vai ter que multiplicar não por 2, mas por menos 2. Então a resposta é menos 2 V sobre módulo de V. Ou seja, menos 2 que multiplica isso daqui, né? 1 sobre raiz de 5 menos 2, 1. Aqui é assim, né? Então fica menos 2 vezes 1, tá? Menos 2 e 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. Então o que está aqui tu pode escrever assim. Menos 2 sobre raiz de 5. A resposta é... menos 2 vezes menos 2 dá 4 sobre raiz de 5. E menos 2 sobre raiz de 5 vezes 1 dá menos 2 sobre raiz de 5.